E hoje a gente vai falar de como manter, como proteger a sua liberdade criativa, a sua liberdade como um todo. Ô, Ana Aula, sua linda, bom dia na aula. Ana Aula. Bom dia, Anitta. Galera, todo mundo aqui, tem galera que está acompanhando os últimos Periscopes, a gente tem falado bastante de criatividade. Tô tentando achar uma sombra aqui, pra gente não ficar com essa iluminação toda no fundo. Vamos ver se assim melhora. Melhorou. Então vamos lá, pronto. Então, como proteger a sua liberdade criativa, né? E eu sei que tem muita gente aqui que está acompanhando os últimos Periscopes em que a gente tem falado de criatividade. Eu estou criando um curso novo de criatividade, né? E em breve vocês vão saber mais sobre ele. E aos poucos a gente vai aqui conversando sobre esse assunto também. Então, é importante proteger a sua liberdade quando você está falando de criatividade. Eu vou contar algumas historinhas para vocês. Então, a maioria da galera aqui que já conhece a minha história, para quem não conhece, eu passei 15 anos trabalhando como advogada e eu publiquei 2 livros enquanto isso, mas eu não conseguia viver de escrever, e nem conseguia fazer isso por muito tempo do meu dia, porque eu trabalhava umas 10 a 14 horas todo dia, então era muito difícil eu conseguir um tempinho para escrever. Nessa época, por que eu não abandonava tudo e ia fazer o que eu amava? Porque eu tinha um estilo de vida, né, que a advocacia e um empregos sempre muito bons me proporcionavam, e eu fiquei muito presa a esse estilo de vida. Então, o pensamento que vinha para mim, e que eu sei que vem para muitos de vocês que ainda estão num emprego tradicional, convencional, era: mas eu nunca vou conseguir manter esse estilo de vida fazendo uma outra coisa. Então eu pensava, como é que eu vou escrever e manter esse estilo de vida, morar nesse lugar maravilhoso, ter esse carro, ter isso, aquilo outro, e viajar, ir para restaurante, blá, 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 blá. Alguém aí tem esse tipo de... a Alice falou, algemas de ouro, exatamente. Alguém mais tem esse tipo de pensamento aí? Keila falou, né? Tem muita gente que vive nessa prisão, né? Muita gente, infelizmente. Aqui. Keila também, Jaque Freitas... Paula pensou sobre isso hoje, Marcos tinha. Então, é muito comum mesmo a gente viver essa prisão aí, como a Alice falou, de algemas de ouro, né? Mas é uma prisão mesmo assim. E eu vivia essa prisão, então eu não podia fazer o que eu amava porque eu precisava manter um estilo de vida. Até o dia em que, 4 anos atrás, eu fui demitida e aí eu parei para pensar se realmente aquele estilo de vida estava me fazendo feliz, se valia mesmo a pena eu sacrificar a minha felicidade e a minha missão nesse mundo para simplesmente ter um carro assim, uma casa assado, morar no bairro X e viajar para o lugar Y e ter certas coisas que era o que eu tinha na época, mas não estava feliz com nada disso, apesar de todo mundo achar que eu deveria estar muito feliz, né? Então era muito difícil. E aí em 2012, quando eu decidi que eu não queria mais fazer o que eu não amava, né, para ganhar dinheiro, para manter um estilo de vida que eu não precisava, eu tinha uma grana da indenização, né, que dava para eu viver aí alguns meses dentro do estilo de vida que eu vivia naquele momento, né? Então, naquele estilo de vida que eu tinha, dava para viver aí talvez uns 6 meses, no máximo, assim, estourando. E aí, o que eu pensei foi, poxa, peraí, se eu posso viver 6 meses com esse dinheiro, mantendo esse estilo de vida, o que eu vou fazer é aproveitar essa grana e, em vez de 6 meses, fazer ela durar 1 ano. Porque em 1 ano eu tenho mais chances de conseguir fazer qualquer coisa nova virar do que em 6 meses. 6 meses é um prazo muito pequeno, né, para alguma coisa dar certo, começando do zero. E aí o que eu fiz foi me mudar para um apartamento que era metade do tamanho, exatamente metade do tamanho. Quando eu fiz isso, nesse movimento, né, automaticamente eu fui forçada a me livrar de metade da minha mobília, metade das minhas roupas, metade dos meus sapatos, metade das minhas bolsas, né, e de cortar as minhas despesas pela metade mesmo em tudo. A única coisa que eu não cortei e não mudei, e fiz questão de não mudar, foi a escola do Davi, porque a gente tinha se mudado para o Rio há muito pouco tempo, né? Ele teve um processo de adaptação mais difícil na escola daqui, não de chorar, mas eu senti que ele tinha uma personalidade em São Paulo, que ele mudou aqui, e aí ele estava já se adaptando na escola, estava bem, eu falei, não vou mudar de novo, vou manter pelo máximo de tempo que eu puder, e se eu não conseguir mais pagar, daí eu tiro. Então foi a única coisa que eu não mudei.
todo o resto eu mudei. Eu fui malhar numa academia muito mais baratinha. Na verdade, passei um tempão sem nem malhar, eu só corria. Então, eu tinha só um tênis, uma roupa de corrida e corria na rua de graça. E aí, depois, quando eu voltei a malhar, eu comecei a malhar numa academia bem baratinha. Cortei todas as outras despesas que eu tinha. Passei realmente a não gastar mais dinheiro com nada. E isso é uma coisa muito importante, aliás, né? Porque eu não senti, é importante dizer que eu não senti falta de nada que eu comprava e consumia antes no meu estilo de vida, né, antigo. E isso é um alerta para você. Se você sente muita necessidade de comprar muitas coisas, de consumir, essa necessidade de consumo, muita atenção, porque essa necessidade de consumo e essa coisa que a gente pensa na hora de comprar, que eu mereço comprar isso porque eu trabalho tanto, eu mereço comprar isso porque eu não trabalho nem com o que eu amo, eu trabalho não sei quantas horas por dia para os outros. Esse pensamento, eu mereço, e esse desejo que parece que você vai morrer se você não comprar alguma coisa, e quando você compra, você sente aquela culpa e não fica feliz. Isso daí é um sinal muito grande que você tem que parar para olhar para a sua vida. Tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? E tá tudo bem. O importante é você parar e olhar. Tá chamando você, tá chamando a sua consciência para colocar foco e atenção nisso aí, porque tem, a Júnia falou, é uma falsa compensação, né? Então, a primeira coisa que eu percebi é que assim que eu abandonei a minha carreira e comecei a fazer o que eu amava, a minha vontade de consumir, de comprar milhões de coisas passou. Mas passou de um jeito assustador, porque eu tinha isso muito forte, eu era muito consumista, e aí eu passei a não ter vontade de comprar nada. Quanto menos eu comprava, mais feliz eu ficava. E quanto mais coisas minhas eu dava ou vendia, mais feliz eu ficava. Então, isso foi o que aconteceu em 2012. Eu reduzi, né, o meu custo fixo e reduzi o meu estilo de vida, né, alterei o meu estilo de vida e passei a viver, né, um estilo de vida muito mais frugal, muito mais minimalista e que hoje eu chamo de simplicidade. Acho que não precisa chamar de minimalismo, porque minimalismo as pessoas ficam imaginando aquela casa que não tem nada, só um puff no meio, e não precisa ser isso. Basta você ser mais simples nas suas escolhas, menos consumista, né, e mais consciente de onde você está colocando o seu dinheiro. E aí, olha o que aconteceu. Claro, em 2012 comecei a escrever, comecei a trabalhar como coach, comecei a fazer dinheiro de novo mais para o fim do ano, né? Essa mudança foi de abril em diante, então lá para outubro eu comecei a ter bastante cliente de coaching, em novembro, dezembro. Aí em 2013 eu já estava fazendo um dinheiro que quase pagava todas as minhas contas, né? E não estava mais tendo que tirar daquela minha reserva, então fui ficando mais tranquila. E aí, de metade de 2013 em diante, já estava tudo tranquilo o que eu ganhava dava para pagar as minhas contas. Não sobrava nada, mas tudo bem, pelo menos eu não estava mais usando aquela minha reserva. E aí eu comecei a poder investir em cursos e tal, e fui em outubro de 2013 para meu primeiro treinamento com o Brandon na High Performance Academy, em outubro de 2013. E olha que engraçado. Então, em outubro de 2013, eu já tinha curso online, eu já estava fazendo dinheiro como coach, já estava vendendo cursos online. Em janeiro de 2014, eu lancei o programa Escolha Sua Vida, que é o meu programa de coaching online. Foi o primeiro do Brasil e foi um sucesso desde o primeiro lançamento. No primeiro lançamento foram quase 300 mil reais, no segundo passou de $500 mil, no terceiro passou de 600 mil reais, no quarto passou de 1 milhão. E olha que engraçado. Só depois que eu já tinha feito mais de 2 milhões de reais, isso a empresa, né? Não é a Paula, a pessoa física, mas depois de já ter faturado perto de quase de 3 milhões de reais, é que eu parei para pensar, agora eu vou de novo me mudar para um lugar que tenha mais infra para o meu filho. A gente morava num apartamento, a gente foi morar num apartamento bem pequenininho, que a vista era uma parede, então era zero inspirador e tal. Antes disso, eu morava com uma vista para a Baía de Guanabara, Barquinhos, o Pão de Açúcar, não sei o quê. Então, o Corcovado, Pão de Açúcar. E aí a gente foi procurar uma casa. E eu também estava para me casar, né? Isso no ano passado. Então, ia morar mais uma pessoa, não cabia mesmo no apartamentinho que eu tava pequenininho. E aí a gente encontrou uma casa, né, que eu já contei a história da casa aqui no Periscope, que era uma casa que a gente alugou uma ala só da casa e o resto da casa era compartilhada. A parte de jardim, piscina, tinha um coworking dentro da casa.
E essa casa, embora fosse a galera aí que esteve lá, né, que foi... Tem um pessoal aí que tá no Periscope que já foi nessa casa, porque a gente fez workshops presenciais lá, então tem um pessoal aí que foi, quem foi, bota aí, eu fui. Era muito legal a casa. Só que da casa pro meu mini apartamentinho onde eu morava antes, a diferença era R$2.000 a mais, porque eu ia dividir ela com o meu futuro, não era marido, a gente não ia casar, ia morar junto, mas sei lá, meu futuro companheiro, né? Ó, Dani foi. E aí, o que aconteceu foi que logo depois que eu aluguei a casa e me mudei, o meu relacionamento terminou. E aí, quando meu relacionamento terminou, a casa ficou muito mais cara pra mim, né? Porque eu continuei lá, mas em vez de pagar a metade, eu comecei a pagar tudo. E aí, né, apesar de ter esperado 2012 até 2015 para retomar um estilo de vida mais que tinha um custo mais alto, né? Ainda assim era para ter sido um custo só um pouquinho mais alto, era R$2.000 mais alto. Aí de repente ficou muito mais alto, né? E quando ficou muito mais alto, o barato saiu caro, né? E 7 meses depois, então no mês passado não, em dezembro, que agora já é fevereiro, né? Eu fiz uma nova mudança, né? E agora eu tô a uma quadra de onde eu tava antes, mas num apartamento menor, que é metade do valor que eu tava pagando na casa, que era exatamente quanto eu queria gastar quando eu me mudei para lá e eu ia pagar metade, né? Então, olha só esse exemplo, né? Eu hoje poderia tranquilamente ficar pagando para morar numa mansão com piscina, com jardim, com não sei o que lá. Só que parte de ser criativo é aprender como proteger a sua liberdade. Eu vou falar até de novo, porque você precisa anotar essa frase. Parte de ser criativo é aprender como proteger a sua liberdade. E eu me mudei para proteger a minha liberdade, porque eu quero estar num lugar e ter um custo de vida que eu possa manter tranquilamente, quer eu faça muito dinheiro ou não. Eu não quero depender de fazer rios de dinheiro para poder manter o meu estilo de vida. Quem está perguntando desesperadamente, Caps Lock, se eu fiz o Fórmula? Sim, eu fiz o Fórmula. Se você procurar Paula Abreu, Fórmula de Lançamento, você vai achar minha conversa com o Érico online. Então, atenção, porque se você não proteger a sua liberdade, a sua criatividade vai embora. Se você sentar todo dia de manhã para escrever, para pintar, para desenhar, como a Alice desenha, ou para bolar suas ferramentas de coaching, para bolar a sua sessão de coaching, e você souber que no fim do mês você precisa fazer um rio de dinheiro, ou no ano você tem um rio de dinheiro para gastar de custo, a sua criatividade automaticamente fica comprometida. Você vai ter que criar alguma coisa. E aí você vai ter que dizer sim para coisas que você gostaria de dizer não. Você não vai poder tirar um dia para você, porque você tem que fazer dinheiro naquele dia. E hoje eu vivo um estilo de vida que eu podia viver o dobro, o triplo, gastar o triplo, quádruplo, quíntuplo do que eu gasto. Só que se eu quiser parar um ano inteiro para escrever um livro, eu posso. Aliás, se eu quiser parar 2, ou 3, ou até 4 anos para ficar só escrevendo sem fazer nada, eu posso. Se eu quiser ficar só fazendo Periscope de manhã de graça e não vender nunca mais nada, eu posso ficar anos fazendo isso. E, mais importante, se eu quiser dizer não, se um canal de TV me fizer uma proposta para fazer um programa que eu tenho que ir lá todo dia, que é uma coisa que eu não vou querer, fez sentido para vocês essa ideia de que para você manter a sua vida criativa, você precisa aprender maneiras de proteger a sua liberdade? Que maneiras que você tem hoje de proteger a sua liberdade? Eu estou falando de uma maneira, né? Que simplificar a sua vida, ter uma vida um pouco mais frugal, perceber a cada vez que você for comprar uma coisa que não é necessária, que essa coisa que você está comprando é um pedacinho da sua liberdade criativa que você está abrindo mão. Às vezes, você vai escolher que sim, e que vale a pena, que é uma coisa que você quer muito e que é importante. E muitas vezes você vai ver que não, que esse momento de consumismo aí exacerbado quer dizer alguma outra coisa, quer dizer que você está se sentindo chateado, triste, irritado com alguma coisa e você está descontando isso de uma maneira esquisita, consumindo coisas.
E aí, vale mais a pena olhar para o que está acontecendo dentro de você do que ficar fazendo esse movimento que você faz e que não te faz sentir feliz, sentir melhor, né? Não faz você se sentir melhor de jeito nenhum. Oi, Débora! Que saudade de você, menina! Ó, então, vamos organizar, falou aí, a mesma prisão anterior, exatamente. Então, assim, eu hoje não quero viver aquela prisão de ter um estilo de vida que seja uma prisão e que me impeça de fazer coisas novas, de dizer não. Então, assim, se hoje eu estivesse vivendo num estilo de vida... Ah, mas eu fiz milhões, então agora eu quero vou viver um estilo de vida melhor do que eu vivia antes. O que ia acontecer? Eu não ia poder parar todos os dias às 8 da manhã para fazer Periscope de graça e ficar horas, não, porque não é a meia hora que eu passo aqui com vocês. Tem um tempão do meu dia que eu pego um montão de livro, que eu fico lendo, que eu pego meu caderno, que eu fico fazendo anotação do que eu quero falar com vocês, né? Então, assim, isso é um trabalho. E é um trabalho que eu adoro, que eu faço, que é voluntário, que eu faço com um mega prazer e tudo mais, mas que não me gera receita, né? E que eu não poderia fazer se eu tivesse presa, né, num estilo de vida... sei lá, nababesco, e que eu falasse, não, porque essas 2, 3 horas por dia que eu gasto com isso, eu poderia estar fazendo não sei o que lá e ganhando um rio de dinheiro para pagar não sei o que lá. E um outro exemplo que eu posso dar para vocês, mais recente, e eu contei no outro dia num webinário, né, é que a gente estava aqui na dúvida, né, na empresa, se a gente alugava uma sala para a empresa ou não. Né? E algumas pessoas queriam a sala, a Rita queria a sala e tal, e eu não tava me sentindo assim, sala, não tava assim. Quando eu tenho uma amiga que fala o seguinte, ou é um hell yeah, ou é um no, né? Então tem que ser sim, ou então é um não. Ou você fica muito empolgado com qualquer coisa, com o homem, com o projeto de trabalho, com o cliente, qualquer coisa, ou é um não, né? E pra mim não era um yes, sim, vamos ter uma sala. Eu ficava meio assim, será que é uma sala? E aí eu fui conversando com um montão de gente, amigos meus empreendedores, empresários, que tem sala, que tem escritório, que tem empresa, que não tem, que tem salas, andar inteiro, prédio inteiro, que não tem nada, que cada um trabalha num lugar espalhado pelo Brasil, espalhado pelo mundo. E aí eu me dei conta disso. Falei, cara, seria de fato muito legal ter um lugar onde de vez em quando as pessoas podem se encontrar. Porém, isso vai ser mais uma despesa na minha vida. Eu vou ter mais uma despesa de R$4.500. Eu não quero ter uma despesa de R$4.500. Embora isso não seja um custo, seja um investimento, sei lá, você pode pensar, porque aí as pessoas vão ser mais produtivas, sei lá. Anyway, sendo custo ou investimento, é uma grana a mais que eu preciso fazer todo mês para bancar aquilo ali. E eu não quero ser obrigada a fazer X mil reais a mais para manter uma coisa. A não ser que essa coisa seja um hell yeah pra mim. Uau, quero muito essa coisa. Tipo, agora eu tô pagando a minha formação nova. Todas as minhas formações são caras, mas é um hell yeah. Eu quero muito. Faz parte da minha missão, tá alinhado com pra onde eu quero ir. Tem tudo a ver. Então, é isso. Eu tenho milhões de exemplos que eu posso dar da minha vida. Eu tenho certeza que você que está ouvindo tem um monte de exemplos aí na sua vida também. Muitas vezes talvez você tenha decidido pelo outro lado, né? Tipo, vou gastar isso mesmo. Mas a partir de aí, vai pensando no que você pode fazer para mudar. E alguém fez uma pergunta muito boa. Ah, mas esse pensamento não gera escassez? Não. Por quê? Eu não estou pensando como a gente pensa na escassez, no sentido de, eu não posso gastar isso porque amanhã eu não vou ter. Ou eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu tenho dinheiro para pagar isso, eu posso pagar isso, e eu escolho não pagar isso porque eu quero gastar esse dinheiro na minha liberdade. Eu quero gastar esse dinheiro em poder ficar todo dia meia hora com vocês no Periscope e isso não ser um problema financeiro para mim. Eu quero poder gastar esse dinheiro em servir as pessoas, em dar treinamento gratuito para as pessoas que não puderem pagar os meus cursos, para eu me sentir bem, para eu sentir que eu estou cumprindo a minha missão. Então, eu prefiro escolher gastar esse dinheiro em cumprir a minha missão, em vez de alugar uma mansão, em vez de, sei lá, viajar de primeira classe
né? Então, muita gente acha que eu só viajo de primeira classe, eu viajo sempre de econômica, é muito, muito raro. E quando eu era advogada, eu só viajava de business, porque as passagens eram compradas pela empresa, e a empresa era uma empresa de petróleo, que por uma questão de segurança, não podia, nem se eu quisesse, eu não podia viajar na econômica. Então, eu estava acostumada já a viajar sempre de business, e eu não viajo mais. Porque agora sou eu que pago do meu bolso e eu não quero ter esse tipo de estilo de vida que me pese no meu, sei lá, na minha tomada de decisão, na hora que eu for escolher dizer não, por exemplo, para um programa de TV ou para fazer um projeto X, ou não poder fazer Periscope todo dia de graça, porque eu vou ter que fazer dinheiro para pagar a passagem de business. Né? Então, espero que faça algum sentido para vocês. E a frase mais importante de hoje é que parte de ser criativo é você aprender a proteger a sua liberdade. Então, aprenda aí jeitos de proteger a sua liberdade. Eu acho que a simplicidade, o minimalismo, a frugalidade é um jeito muito, muito forte de proteger a sua liberdade. Vou continuar assim enquanto me sentir bem com isso. Estou muito feliz de qualquer maneira e espero que você encontre aí maneiras de proteger a sua liberdade também.